Oba! Olá, olá! Começando mais uma live. Hoje é mais uma live bem especial, uma live que eu compartilho com uma aluna do Método MAD, muito além de ensinar. Se você está chegando aqui pela primeira vez hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Marcela Bernardi, sou professora de aula particular, psicóloga e criadora do Método MAD, muito além de ensinar. Tudo bem, Delma? Tudo bem, Elaine? Alunas queridas aí dessa nossa nova turma? E a Claudete já tá por aqui, Claudete? Para entrar aqui junto na live. Hoje vai ser um bate-papo bem gostoso, uma conversa para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre Claudete Arruda, que é aluna da primeira turma do Método MAD também. Estou super feliz hoje da gente ter esse nosso bate-papo aqui. Tudo bem, Claudete? Você me escuta? Ouço, mas eu não consigo. Ah, já achei onde virar a câmera. Que beleza, eu ia falar para você. Achei. Parabéns! Ai, que linda! Seja muito Tá bem-vinda! derretendo aqui um calor danado nesse Jundiaí que Deus dá. Me fala uma coisa, Jundiaí, eu nunca fui para Jundiaí. É muito calor, é? É, é bem quente aqui, viu? Assim, é bem quente, porém tem lugares bem mais quentes, né? Quem mora, por exemplo, Barretos, Bebedouro, é muito mais quente do que aqui. Quando eles vêm para cá, eles sentem frio, porque lá é muito mais quente. Mas hoje tá bem quente aqui. Tá chovendo, mas tá muito quente. Tá igualzinho praia, sabe? Aquele calor e a chuvinha caindo. É gostoso. Me fala quanto, mais ou menos, Claudete? Tem ideia de temperatura? Aqui deve estar uns 30, 29, 30. É calor, sim, é calor. Ah, Mas, é ó, calor. eu sempre digo, não reclame, porque eu moro em Curitiba. Curitiba É verdade. tem as 4 estações no mesmo dia, Claudete. Impressionante. Às vezes Mas sai para aula particular assim de manhã, sai encasacada, volta meio-dia, já está tirando a blusa que está um calor, daqui a pouco a tarde esfria, tira e coloca casaco o tempo todo. Mas aqui não é muito diferente também. Agora que deu uma estabilizada, viu? Mas estava assim também. Estava chovendo muito, 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 muito. E era bem assim. De manhã a gente sentia frio, depois dava uma esquentadinha, a chuva permanecia, depois no fim do dia era frio de novo. Agora que deu uma estabilizada, dá pra gente sair, passear e no fim do dia chove. Ah, Como todo bom verão deveria ser. e dá uma bela refrescada, né? Ai, que gostoso saber disso. É. Bom, eu também aqui Verdade. não vou nem reclamar, que nos últimos dias, graças a Deus, finalmente tá um calorzinho gostoso também, viu? Ô, Claudete, antes Que de bom. tudo, quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite para essa nossa conversa aqui. Então, para quem não conhece, Claudete Arruda, falando lá de Jundiaí, São Paulo, aluna também da primeira turma do Método MAD. E, Claudete, assim, tenho o maior orgulho, maior carinho por você, você sabe, sei que a gente conversa bastante nas mentorias e tudo. E apesar da gente não se conhecer pessoalmente, parece que eu já te conheço e te conheço faz tempo. Você é uma pessoa, assim, iluminada e hoje tenho certeza de que as pessoas vão sentir isso também aqui na live e com uma história muito inspiradora, viu? Então, obrigada acima de tudo. Eu é que fico grata, né? A gente sempre conversa, como você disse, e eu sempre estou repetindo, né? Eu tenho uma gratidão imensa. Por mais que eu ainda viva, eu acho que nunca vai ser suficiente para eu dizer o quanto mais mudou minha vida, né? Então, eu é que sou muito grata. Querida, vamos começar falando sobre isso, então. O pessoal vai chegando, vai ouvindo a tua história, mas eu vou deixar essa live salva para conforme o pessoal chegar, né, não perder o comecinho da tua história também. Conta para Tá nós como certo. estava a tua vida, Claudete, antes de você iniciar lá no Método MAD, que eu sei que vai fazer um ano agora, né? E um ano é assim, sei que parece às vezes que faz tempo, mas como é que estava a tua vida profissional antes? O que que você estava fazendo? Conta um pouquinho para nós. Então, eu trabalhei durante 30 anos como professora nas escolas municipais, né? Na escola municipal,
ao mesmo tempo para o Estado, porque a gente era funcionária do Estado, municipalizou e a gente foi cedida para o município. E aí eu trabalhei nas escolas do município aqui em Jundiaí, várias escolas, mas nos últimos anos fiquei numa escola central. 30 anos eu trabalhei. Aí aposentei, né? Precisava aposentar, aposentei. Mas eu não me adaptei muito com a coisa de ficar em casa. E também teve um agravante, né? Que com a minha aposentadoria, eu diminuí no meu salário R$ 800, né? Que era uma gratificação que o município pagava para equiparação de salário, porque o salário das professoras do município é mais alto, é maior, do que das professoras do estado. Aí, para ficar equiparado, a prefeitura dava essa diferença, que naquela época era R$ 800, lá em 2013, né? Aí eu fiquei em casa durante um período, um ano mais ou menos, quase um ano, só que, primeiro, essa coisa de ficar em casa já foi me deixando louca, porque eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito ativa e nunca fui de ficar parada. Então, trabalhei a vida toda, né? E segundo, porque os 800 me faziam falta. Aí apareceu uma oportunidade. Minha filha trabalhava numa escolinha de educação infantil particular, aqui mesmo no bairro onde eu moro, e a diretora estava precisando de uma professora substituta, que era para ficar do mês de setembro até o mês de dezembro. Tá? Isso já era 2014. E aí eu fui morrendo de medo, porque não era a faixa etária que eu estava acostumada. Estava acostumada a trabalhar com crianças de 6 até 9 anos, né? Os últimos anos foram com crianças de 9, 10 anos. Então eu fiquei um pouco preocupada, um pouco assustada, um pouco com medo. Mas mesmo assim, o que era para ser 2, 3 meses, acabou sendo 5 anos. Foram 5 anos. E eu fiquei trabalhando na escolinha e compensando a diferença dos R$ 800 que eu havia perdido com a aposentadoria. Era isso que eu ganhava lá na escolinha, R$ 800. Trabalhava no período da manhã, eram 4 horas de trabalho, mas era de segunda a sexta, todos os dias, né? E eu fiquei nessa vidinha aí até que quando chegou 2019, 2018, eu já estava bem cansado, né? Já tinha trabalhado 4 anos, quase 5, e eu estava bem cansada, porque a educação infantil exige muito da gente. Né? É um passo por baixo de cadeira, é um sobe em cima de mesa, né? E criança que corre, a gente corre atrás, aí eu estava um pouco cansada, eu já estava pensando em dar uma parada mesmo. Mas não parava, né, mais por conta da questão financeira. Né? Porque a gente faz um orçamento, fecha ali, depois quando você sai é complicado, né? A gente recomeçar enfim. Aí não precisei nem sair assim, porque veio a pandemia. Veio a pandemia, né? Eu já estava pensando em sair, mas veio a pandemia e aí eu tive que sair mesmo, porque a escolinha fechou na época da pandemia, não funcionou e depois não reabriu mais, tá? Não reabriu mais. E eu fiquei desempregada de novo, né? Mas aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, mesmo quando eu trabalhava na escolinha, às vezes aparecia alguém e falava assim, meu filho tá com dificuldade, você não dá uma mãozinha, você não ajuda? E aí, em nome da consideração, né, da amizade, eu acabava atendendo uma ou outra criança com aula particular, né? E era uma coisa que eu gostava, né, de fazer, porque era legal ver o desenvolvimento e o resultado das crianças depois, né? A mãe mandava o boletim, olha, passou, olha, conseguiu, era legal, né? Mas era isso, muito esporádico, isso era muito esporádico. Mas com a pandemia e os meus 800 que voaram, foram embora de novo. 5 anos eu fiquei trabalhando, 5 anos ganhando R$ 800, nem um centavo a mais aumentou nesses 5 anos que eu trabalhei. Tá? Um ano... Não à toa que você cansou também, né? Então, um ano, o que eu fiquei mais espremida, mais apertada, ela precisou, né, de uma professora no período da tarde e eu me ofereci, né, para cobrir essa professora, né? E eu trabalhei um ano dobrando o período.
Aí eu trabalhava 8 horas por dia, aí eu dobrei o salário, passei a ganhar R$ 1.600, né? Mas um ano, 8 horas por dia, só Jesus na causa, tá? Foi bem puxado mesmo. Bom, aí eu fiquei pensando que eu precisava arrumar alguma forma, né, de fazer uma renda extra, porque e não pensava mais em procurar uma escola, né, porque eu não falei, mas eu tô com 61 anos, daqui 10 dias eu tô com 62. Ô, Claudete, aí tá uma parte que todo mundo queria perguntar. Quando você fala, eu já sou aposentada, acho que as pessoas pensam, o quê? Como assim? Ela se aposentou muito nova, então. Porque ninguém diz a idade que tem, né? Coisa mais linda. Então, mas eu já faço 62, daqui 10 dias eu já faço 62, né? E aí, não compensava mais eu procurar uma escola para trabalhar estrada, com horário e tudo mais. E também eu já tinha, nessa época, né, quando veio a pandemia, eu já tinha os 2 filhos pequenos, né? Que não estavam no programa, porque os meus já estavam todos criados, mas Deus resolveu enviar esses 2 e eu não podia também me dar o luxo de deixá-los e aquela coisa toda. Tinha que ser alguma coisa que eu fizesse e que desse tempo de cuidar deles também, né? Agora eles têm 8 e 6 anos, né? Mas na pandemia eles estavam mais novinhos, né? E aí foi que eu falei, bom, bora dar aula particular. Quem dá aula de vez em quando pode dar aula sempre, né? Mas aí, cadê? Eu tinha parado, né, muito tempo de dar aula para o fundamental, né? Tempo de aposentadoria e 5 anos trabalhando com infantil, né, precisava de capacitação, de formação, precisava de saber como é que as coisas estavam acontecendo, né? E aí eu comecei a procurar curso, essas coisinhas assim, que pudesse me dar um pouco mais de capacidade mesmo de lidar com as crianças nos dias de hoje, no ensino fundamental e principalmente com a defasagem que elas estavam. Porque a maioria das mães, elas se queixavam disso, né? As crianças estavam muito defasadas, especialmente as crianças de 1º e 2º ano. Né? Sim, né? Sentiu muito mesmo. Ainda sente, né? Ainda hoje em dia sente. Sim. Aí eu saí lá correndo o YouTube lá, vendo o que o pessoal estava oferecendo, né? E eu encontrei até uma pessoa, porque eu tenho, assim, uma admiração muito grande pelo trabalho dela. Já acompanho ela há algum tempo, assim, no YouTube, mas era alguma coisa de vez em quando, assim, que eu via, mas não era assim, não tinha muito, não estava muito aprofundada naquilo que ela fazia. Mas ela fez também uma semana de lives, né? Falando do trabalho dela, falando também das concepções de aprendizagem, da melhor maneira para ensinar as crianças e tal. E eu achei bacana, gostei. E pensei, putz, acho que eu vou comprar esse curso. Porque para mim vai ser bom, né? Ela trabalha com alfabetização, a maior dificuldade das crianças é a alfabetização, então acho que é assim que eu vou, né? Aí terminou a live dela e eu comecei a continuar rolando lá no YouTube. E aí, eis que de repente, me deparei com Marcela no último minutinho do último dia da live. Professora particular que ganha bem. Era o último dia da live, né? E era também os últimos minutinhos mesmo. Você estava praticamente reforçando aquilo que você acha que veio falando na semana toda, né? E aí você falou dos 3 pilares. E aí, na hora, eu vi fidelizar. Aí eu falei, opa, fidelizar. Né? Porque quando eu pensei em trabalhar com aula particular, eu pensei assim, puxa, bem ou mal, os 800 vinham todo mês. Né? E com aula particular, aluno vem, aluno vai. Né? Um dia eu vou ter aluno, e um dia que eu não tiver aluno, como é que vai ser? Né? Aí eu falei, bom, fidelizar é uma coisa que para mim é importante. Eu vou conversar com a Marcela e vamos ver o que a gente consegue fazer. Porque eu acho que nesse momento, para mim, o mais importante é entender como que eu posso fidelizar um aluno.
como que eu posso? Porque é muito difícil dos pais começarem, quanto mais para manterem, né? E foi aí, foi nessa palavrinha aí, no finalzinho, já acabando tudo, né? Que eu falei, bom, vamos aí, vamos nessa. Aí eu entrei em contato e nós conversamos e cá estou, 1 ano. E foi maravilhoso, Claudete. Assim, eu agradeço a Deus sempre, viu? Pela tua vida Sim, também. E sim. pela decisão, que eu sei que não é fácil, né? Na hora, imagino que você tenha ficado até indecisa ali, e aí resolveu tomar a decisão que hoje acredito que você também pode dizer certa, né? Com certeza, eu falo assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Não que eu não tivesse tido sucesso com a outra formação, mas pelo que o MAD acrescentou na minha vida, eu duvido, né, que o outro fizesse tanto, de verdade. Até porque agora eu tenho a oportunidade, de resolver, de fazer um outro. Porque tudo que eu sei hoje, tudo que eu aprendi hoje, qualquer outro curso que eu vá fazer só vai vir a agregar, só vai vir a aumentar. Porque a base que eu precisava de verdade, eu consegui com o MAD. Né? Porque eu não sabia, eu não conhecia essa questão da sinergia, eu não conhecia essa questão da conexão com a criança. Sempre tive muita afinidade, sempre fui muito ligada. Né? Eu alfabetizei muitas crianças de 9 anos, eu sei que esse laço é muito importante, esse vínculo é muito bacana, mas eu não sabia nome, eu não sabia que isso tudo tinha um fundamento, né? Eu não sabia disso. Era pura intuição, né? Agora não, agora a gente pode falar e falar com propriedade, porque conhece, né? É bem diferente, é bem diferente. Eu fiquei muito feliz com a minha escolha. Nossa, não canso de agradecer. Foi bom demais. E falei que Deus sabe todas as coisas. Amém. Foi o melhor. Amém. Ó, eu já vou ler o que as pessoas estão falando aqui. Claudete, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E assim continua. Eu já volto. Você é profissional e uma pessoa maravilhosa mesmo, viu, Claudete? Muito obrigada. Se você fosse pensar no MAD, puxa, agora com tudo que você sabe do método MAD, o que você acha que mais te chama atenção ou o que mais te surpreendeu? O que aconteceu assim, né, para você falar, puxa, hoje eu não imaginava que talvez tal coisa acontecesse e foi graças ao MAD. Não sei se tem alguma história, alguma coisa assim. Não, tem. Bom, tem muita coisa, né, Marcela? Primeiro, o fato da gente trabalhar com as crianças com fundamento. Conversar com uma mãe, né, e explicar para ela o que acontece com a criança, a maneira como a gente trabalha, e a gente poder fazer uma promessa para essa mãe e ter certeza que a gente vai cumprir. Isso é uma coisa, assim, incrível. Né? É falar para a mãe, olhar no olho da mãe e falar calma, porque tem solução, né? E ver a mãe chegar toda descabelada e sair com um sorriso de orelha a orelha, acreditando que de verdade, assim como eu encontrei que era melhor para mim aqui, elas têm certeza que elas vão encontrar também o que é melhor para o filho delas ali comigo. Então isso é uma coisa assim também impagável, né? Outras coisas, são os depoimentos que vêm depois, né? Tem uns depoimentos assim que eu fico encantada de ver a mãe falar, nossa, puxa, como era, como é agora, como foi importante, né? E também não só isso. Quando eu me propus a entrar, a fazer o MAD, quando eu comecei a ver as aulas, a participar dos nossos encontros, né? Olhando também a comunidade, vendo o que as pessoas traziam, assim, é como se fosse abrindo assim a minha mente de uma maneira que eu que já imaginava que estava em final de carreira, que já era hora de pendurar a chuteira, comecei a descobrir coisas assim fantásticas, né? A internet, por exemplo. Eu que mal mexia no Face, e quando eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava falar assim, viu? E deu ajuda para os universitários. Você me ajuda aqui? O que aconteceu? Não estou conseguindo, né? E aí, de repente, a gente começa a ver, entrar nesse mundo digital,
aprende a fazer, passa horas, fica lá sua, mas faz, né? Então a gente vai também descobrindo, eu fui descobrindo o meu potencial, né? Não só como uma professora que ajuda, ensina as crianças, mas também como alguém que, de repente, virou empreendedora, porque hoje eu me vejo como empreendedora. Hoje tenho a profissão, amo fazer, ganhar dinheiro com aquilo que a gente gosta de fazer é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. A gente chama de trabalho porque você sai, se desloca, vai, faz, mas acaba que não é trabalho, né? Acaba sendo uma coisa assim que te realiza. Essa que é a verdade, né? Ter conseguido o meu espaço também, né? Tenho minha sala, eu amo a minha sala de paixão. Batizar a minha sala, né? De Descomplicando Saber, né? Assim, nossa, quando que eu podia imaginar que eu teria um espaço, né? Que eu teria uma decoração, que eu iria lá fazer tudo que eu faço. Às vezes eu abro a sala antes das crianças chegarem, enquanto eu preparo tudo, né? Enquanto eu estou colocando cheirinho, enquanto eu estou fazendo as coisas, eu fico olhando e falo, puxa, isso tudo é meu. Isso tudo é meu, sabe? E eu posso compartilhar, repartir isso com outras pessoas que precisam. Então, são coisas assim que, nossa, para mim sabe, não tem preço, não dá para dizer. É maravilhoso, maravilhoso. Que... É como se eu tivesse nascido de novo aos 60 anos, né? Porque a gente eu não tinha muita expectativa, assim, de fazer grandes coisas, né? Hoje não, hoje eu sonho alto, tá? Hoje eu sonho alto. Eu tenho uma dificuldade, assim, às vezes, de falar assim, puxa, né? As pessoas falam assim, nossa, você tem um coração maior que você, né? Então, algumas coisas ainda são difíceis para mim. Mas hoje eu já consigo sentar, projetar e falar, não, é assim agora, mas não vai ser assim daqui 6 meses. É assim agora, mas não vai ser assim daqui 1 ano, sabe? E isso também, para mim, é muito importante. É muito importante. Mas tudo é diferente. Ouvir, sim, nossa, emociona, viu, de verdade. E eu sei o quanto você evoluiu também. Nossa, você tocou nesse assunto do Facebook, do Instagram, do online. Você é maravilhosa no teu Instagram. Você faz uns posts assim que eu sempre comento, né? Eu falo, olha, é a tua dedicação, né? Então, eu vejo assim muita garra, muito capricho, muita dedicação nos mínimos detalhes do que você faz, desde essa parte de pegar o passo a passo do curso e aplicar e ter alunos fidelizadíssimos, né? Que eu sei que a gente conversa bastante sobre isso, até a parte lá do tecnológico que você não imaginava, até a tua sala, que eu lembro quando você mudou a cortina e repaginou, e coisa mais linda, né? Então, assim, isso é mérito teu, graças ao teu trabalho, né? E a coisa mais linda é saber disso. Parabéns. Então, mas é aquilo que eu sempre digo, né? A gente trabalha com as crianças, né? Quando a gente entende direitinho como o método MAD funciona, a gente consegue progressos incríveis com as crianças, porque a gente trabalha muito, muito com a autoestima deles. Mas a gente não faz muito isso com a gente, né? A gente não faz muito isso com a gente. A gente, às vezes, planeja, faz uma porção de coisas para mostrar para o aluno que ele pode, que ele é capaz, mas a gente não faz isso com a gente. Então, hoje eu faço, sabe? Hoje a mesma energia que eu gasto, que eu uso para conversar com uma mãe de aluno que às vezes está lá sem esperança, está cansada, ou com um aluninho que está meio achando que realmente ele não é capaz, a mesma energia que eu gasto com eles para convencê-los, né? Eu gasto também agora com o meu cérebro, né? Eu falo lá pro meu cérebro, peraí, Claudete, né? Não é bem por aí, né? Então vamos tentar mudar isso, vamos tentar consertar isso. E vai aos poucos, porque não é de repente mesmo, né? É um trabalho, como você falou, é uma dedicação. E a gente precisa também dedicar um pouco de tempo para a gente mesmo se convencer, para a gente mesmo acreditar que é possível. Porque se a gente não acredita, né, não vai ser possível nunca.
né? Só vai ser possível a partir do momento que a gente acredite e começa. Tem que começar, né? E depois que a gente começou, as coisas vão indo, vão caminhando. Tá? Cada um no seu ritmo, cada um no seu jeito, mas que vai caminhando e evoluindo, vai. Isso a gente pode fazer. Você pode colocar numa linha do tempo lá. Às vezes você fala, puxa, eu queria estar lá. Mas você tem que olhar quantos passos você já deu, né? Quantos passos. Claudete, nossa, tão bonita a tua fala. Como é real isso, né? Porque quão possível e palpável é, mas talvez a gente consiga ter a real noção disso. Você está falando aqui com a gente hoje, quase um ano depois do método MAG. Se a gente olha para trás, um ano não é nada. Um ano vai passar igual para mim, para você, todo mundo. Mas quando a gente está dentro desse processo de um ano, às vezes parece mais longo do que a gente imagina e espera, né? É que hoje você olha para trás, um ano. E se você não tivesse tomado a decisão de começar no MAG há um ano? Como será? Então, primeira coisa que eu acredito que a primeira coisa que estaria acontecendo, eu ainda estaria com aquela ideia de que aluno vem e vai, né? Eu nunca ia imaginar que eu poderia ter um aluno por um ano e depois que ele voltaria no ano seguinte. Não ia imaginar isso nunca. Então eu tenho certeza que eu ia ainda estar pipocando os alunos aí. Eu não teria ainda essa consciência de como trabalhar para fidelizar esses alunos. Isso eu tenho certeza absoluta, né? E eu também tenho certeza que eu estaria provavelmente pensando, puxa, talvez fosse melhor eu ter um emprego registrado. Puxa, talvez... porque é assim que a gente pensa. Na verdade, a gente foi educado assim, né? Aquela coisa, mais vale um na mão do que dois voando, né? É assim que as pessoas ensinaram a gente, pelo menos a mim, né? Que sou mais velha, é assim que não, você vai trocar o certo pelo duvidoso, né? Então, eu muito provavelmente ainda estaria pensando dessa forma, tá? E esse tipo de pensamento, a gente sabe que não faz a gente caminhar, não faz a gente evoluir. Ou a gente fica estagnado, ou a gente vai retrocedendo, né? Então, eu creio nisso. E assim, hoje eu vejo a situação que eu tô, eu acho que eu não estaria assim nessa situação. Hoje eu me vejo como empresária, como eu falei, eu me vejo empreendendo mesmo. Então, eu procurei mesmo me aperfeiçoar aí mais nessa questão do Instagram, porque eu quero um Instagram profissional, eu quero vender no Instagram, e daqui a pouco eu quero estar tendo um produto meu, vendendo, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu me capacitei, porque eu acredito que eu sou capaz de fazer, eu vou estudar mais o que for preciso, vou aprender mais o que for preciso, né? E vou fazer aí, vou pro Hotmart da vida, vou, sabe? Isso eu não pensaria há um ano e meio atrás, um ano atrás, eu não pensaria isso nunca, jamais. Mas hoje eu acredito que eu tenho competência para isso. Total, Claudete, que orgulho de você falando assim. Uau, é exatamente isso, essa visão empresária, né? Esse nosso negócio realmente é empreender, né? Isso. Uma fala que é brilhante. A gente, infelizmente, foi educado a pensar que só é possível ganhar dinheiro sendo funcionário. E nada contra trabalhar em escola, certo? Mas assim, se hoje a gente perguntasse para você, Claudete, trocaria o negócio de aulas particulares para crianças para voltar a trabalhar em escola? Imagina! De jeito nenhum. De jeito nenhum eu trocaria. De jeito nenhum, sabe? Hoje, primeiro assim, hoje, enquanto eu pensava, né, que a gente ia conversar agora à noite, eu pensava assim, puxa, eu adorava a escolinha, adorava mesmo. Gostava demais de ir, adorava as crianças, tudo, mas é um serviço que, queira ou não queira, a gente está subordinado a alguém, a gente tem que cumprir com aquilo que alguém determinou, a gente está engessado, você está preso ali, por mais que você tenha ideias, por mais que você tenha vontade de fazer, de realizar, não é fácil. Não é fácil. Você sempre tem acima de você um coordenador, tem a diretora, tem as outras pessoas com quem a gente compartilha o espaço.
gente que torce muito, que fala, não, que bacana, acho que sua ideia é boa, vai lá, conversa, leva, gente que fala, se eu fosse você nem perdia tempo. Então, assim, tem de tudo, tem de tudo. Enquanto que, quando a gente trabalha assim, puxa, você é seu próprio patrão, né? Hoje eu trabalho 4 dias na semana. Na segunda-feira eu fico em casa. Segunda-feira é o dia que a Prof. Mad prepara as coisas, né? Prepara aula, prepara vídeo, né? Fica um pouco com as crianças, né? Eu tenho um maridaço, né? Um marido de aço aqui que me ajuda muito. Então, bastante coisas assim, ele me quebra o galho. Mas na segunda-feira eu fico em casa mais para essas coisas mesmo, né? Trabalho de terça a sexta. Então, aonde eu vou arrumar outro emprego que alguém vai falar assim, não, segunda você pode ficar em casa. Não tem, não tem, entende? Eu trabalho, por enquanto, no período da tarde. Tem planos de agora, em 2023, abrir vaga para o período da manhã. Mas também somente 2, não mais do que 2. Né? Porque a minha meta são 7 alunos no máximo. Né? No máximo 7 alunos. Tá? Então, é assim, eu é que determino como vai ser. Não tem essa de a pessoa falar, não, você vai entrar às 7 horas da manhã, você vai sair às 11, sabe? E se você falar assim, nossa, meu filho teve uma febre lá na escola, eu preciso buscar ele lá na escola, a pessoa ficava, nossa, mas e quem que vai descobrir? Como que vai ser? Entende? Não tem isso, né? A gente consegue fazer aí um bem bolado de forma que ninguém sai no prejuízo e a gente consegue cuidar da família. Isso é muito importante. Claudete, isso não tem preço. Eu não te contei, Sim, mas eu estava sim. famosa, viu? Olha aqui, eu vou começar a ler os comentários. A Delma é nova na Mari, também falou. Antes de começar, antes de entrar para o Mari, a Delma comentou ontem. Fiz como a Claudete, assisti alguns vídeos da Marcela e me encantei com a simplicidade e simpatia transmitida. Agradeço, viu? Vi depoimentos da Claudete, me encantou. Claudete, você é uma professora particular também, viu? Trechinhos assim da tua fala, e eu esqueci de te comentar que hoje você ia chegar aqui e já ia ter gente. Falei, não vou nem contar isso, porque eu sei que é a tua primeira. Então, eu já fiquei ansiosa com esse negócio da live, né? Falei, ai meu Deus do céu, lá vou eu falar. Mas assim, é daqueles pedacinhos que a gente gravou, né? É daqueles pedacinhos que a gente gravou, né? Da mentoria, que sempre vai falando de mentoria, eu sei que eu só te pedi, falei, Claudete, você me autoriza a usar? Aí você autorizou. Sim. Mas eu não quis te relembrar que hoje. Primeira live, eu sei que a gente fica ansiosa e tudo, mas é um bate-papo nosso aqui. E você imagina, tudo na internet, maravilhosa. Olha, anda falando que é chique, falando que você é uma profissional maravilhosa, Amanda Araújo, porque você trabalha não na segunda-feira, não de manhã, e agora até vou fazer um parênteses. Puxa, você escolhe o teu horário, você tem qualidade de vida, você cuida de você, é bem como você pontua tudo, e fazendo tudo isso, você ganha mais do que o que você ganhava trabalhando normalmente na escola, né? Assim, trabalhando todos os dias em escola. Com certeza. Escola particular não costuma pagar muito bem, né? Escola particular não paga, assim, em comparação com o município, em comparação com o estado, sempre paga um pouco abaixo. A escolinha que eu trabalhava era uma escolinha também do bairro, né? Era uma escola boa, que tinha, assim, não deixava nada a desejar em relação a outras escolas que a gente conhece aqui no município. Mas, infelizmente, não tem o capital de giro, ou aquilo que elas arrecadam, não é suficiente para pagar muito bem um funcionário. Então, como eu falei, eu fiquei 5 anos ganhando R$800. Entende? Foram 5 anos ganhando R$800. O ano que eu ganhei 1.600, eu trabalhei 8 horas por dia. Então, se você pensar que uma pessoa que trabalha de segunda a sexta 8 horas por dia, ela trabalha 40 horas por semana. 40 horas por semana. É muito puxado. Então, eu comecei com 2 alunos. Com 2 alunos eu comecei, né? E com 2 alunos que eu comecei, eu já estava ganhando
praticamente isso, trabalhando 4 horas, né? 2 horas com um, 2 horas com o outro por semana. Eram 4 horas por semana. Não é, entende? Não eram 20 horas por semana, né? Que é o que a gente trabalha quando trabalha meio período. Não é? Então, Uau! não tem como. Não tem como. É uma baita diferença, Claudete. Gigante, Bom, você a tua agenda gigante. alunos, né? Que é super legal também. Você determina, quando eu chegar no site, para mim tá bom, e tá tudo certo. Sim, sim. Então, e tanto que eu não abri agenda. Eu vou abrir agenda agora em fevereiro, porque começam as aulas, né? Vem as reuniões de pais, aquelas coisas todas. E aí é que eles começam a descobrir as necessidades, né? Então eles acabam procurando. Que nem eu tenho um Instagram, tenho tudo aquela coisa lá que vocês veem lá, mas os meus alunos, todos eles vieram por indicação. Entende? Eles vieram por indicação. Nenhum aluno veio pelo Insta. Todos vieram porque alguém fala assim, vai lá na Claudete, ela é boa, vai lá. Estou brincando. Não? Tô brincando. Mas é assim, não, mas ela assim, não, mas vai lá na Claudete, sabe? Ontem ainda eu conversava com uma amiga minha e nós lembrávamos, né, do sobrinho dela, que eu dei aula para ele, que é assim, quando ele precisava, a mãe dele me chamava e a gente trabalhava por 6 meses, e aí ele dava aquela melhorada, passava de ano e ia. E aí a gente conversando, falando dele, tudo, aí ela falou assim, mas quando a gente fala, né, que você ensinou ele, a gente esquece que você deu aula para a irmã dele também, né? Então, assim, e as pessoas vão indicando a gente, vão falando, não, olha, leva lá e tal, né? Então, hoje eu tenho os meus alunos do ano passado, eles voltam, né? Eu terminei o ano com 4 alunos, né? E agora esse ano começa uma menina nova. Então eu tenho já os 5 alunos, tá? Que são do período da tarde. Então eu só posso abrir vaga para duas crianças de manhã, tá? E aí pronto, aí não preciso, não vou além disso, né? O que eu vou depois é administrar isso. E ponto. E tá de parabéns, graças ao teu trabalho de excelência, Claudete, com as aulas particulares transformadoras, viu? Por isso que um indica para o outro. Parabéns mesmo. Olha, tem falando, Elendi Eduarda, parabéns. Deus abençoe mais e mais, professora Claudete. Conhece? Conheço, minha amiga. Trabalhamos juntas na escolinha. Ela está aqui acompanhando a live. Andréia, aluna querida também do Método MAD. Uau, que bacana. Deus abençoe seus planos, Claudete. Amém. Amém, amém. Delma, o MAD nos dá muita confiança. Com certeza sim, viu só? Que bênção. A Patrícia, depoimento maravilhoso. Você me deixa mais animada e confiante. Patrícia Vitório Fernandes, que ela falou que tem muita dificuldade de internet e tem muito a aprender. Mas no Método MAD a gente ensina tudinho, viu, Patrícia? Pode ficar tranquila. E eu sempre falo que o nosso curso vai além do curso em si, né? Porque as nossas mentorias em grupo, Claudete, eu aprendo demais com vocês também. É uma troca de informações tão linda, tão rica, tão gostosa, né? É verdade mesmo. Nós, né, da primeira turma, a gente criou assim uma colinha, né, um vínculo. Hoje, quando uma vê a postagem da outra lá na internet, a gente curte e é assim, e vai incentivando mesmo, vai falando, não, é isso aí mesmo, vamos. E a gente vê umas coisas muito bonitas, sabe assim? Gente que tá desabrochando mesmo, por isso que eu falo, pessoas, né, meninas ali que começaram ali junto com a gente, bem mais novas do que eu, que estavam inseguras, que não sabiam. Hoje eu vejo, gente, elas têm lá um e-book, elas estão, sabe assim, é fantástico de ver pessoas que não estavam acreditando e de repente estão lá, sabe assim, estão indo. Então, eu falo, sabe assim, é tudo no seu tempo, é tudo no seu tempo. Às vezes a gente fica meio desesperada, achando assim, puxa, mas fulano tá lá na frente já, nossa, ciclano já conseguiu, eu ainda tô meio que aqui. A gente precisa ter calma,
ter calma, e a gente precisa se respeitar também, né? Respeitar o ritmo da gente, respeitar o tempo da gente e entender que todo mundo é capaz e que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Com certeza sim, Claudete. Nossa, exatamente isso que você falou. Emanuele Silva, ó, você merece tudo isso, muito dedicada, e é mesmo, Claudete. Nossa, você me Obrigada, surpreende, gente. especialmente por essa parte aí de internet, Claudete, coisa mais linda, ali a tua evolução como pessoa, como profissional, é maravilhoso de ouvir, ver. A Rê, minha irmã mais velha, está aqui também, ó, acompanhando de pertinho a live, falando lindo. Ela sempre vê você também, os posts no Insta, e você também sempre engajada lá, né? Isso, é. Super legal. Isso mesmo. Você sabe que agora que a gente conversando, você me perguntou, né, o que mudou, né, se eu voltaria a dar aula numa escola. Eu me lembro que nós tivemos aqui em Jundiaí, uma época, um secretário de educação e ele nunca foi muito querido, sabe, assim, porque ele era bem exigente mesmo com a qualidade de ensino do município. E ele tinha. A gente fazia todos os anos, no início do ano, uma. Ah, não sei como é que chama, sei lá, eu já reunia todos os professores lá. É uma espécie de assembleia. Uhum. E ele se apresentava as pessoas que iam acompanhar o trabalho dele, que iam assessorar ele e tudo mais. E aí ele dizia assim: olha. Às vezes eu converso com uma professora ou então eu ouço a conversa de uma professora com uma outra pessoa, e aí a pessoa pergunta assim, olha, e o que você faz? E aí a professora responde, eu dou aula, eu dou aula. E aí ele dizia assim, eu não quero trabalhar com professor dador de aula. Não quero trabalhar com professor dador de aula. O professor que trabalhar comigo vai ser um professor para fazer a diferença, né? E eu nunca parei para pensar, né? Mas aí, de ontem para hoje, pensando na live, eu fiquei pensando nessa questão. Puxa vida, né? Tem tantos professores que ainda hoje não acordaram, ninguém falou que elas podem ser mais do que dadores de aula, né? Que elas podem transformar a vida. E a gente, quando faz MAD, a gente descobre que a gente não é dadora de aula, a gente não é dador de aula, a gente é transformador de vida. Eu acho que isso é o que mais, assim, fica claro pra gente quando a gente trabalha com as crianças. Quando a gente vê como eles chegam, como eles vão embora, quando a gente olha para o rosto transformado da mãe, a gente fala, não, é isso que eu sou. Sabe, eu não sou uma professora, eu não sou só uma dadora de aula, eu não estou só dando aula. Eu estou transformando mesmo a vida desse povo, a vida dessa família, a vida dessa criança. E, gente, isso aí é uma coisa assim que é fantástica, sabe? Assim, eu gosto demais, eu gosto muito. Né? Então, sei lá, se essa paixão também faz a gente ter uma outra visão de tudo, mas eu me vejo assim, sabe? Eu me vejo assim. Não sou mais uma professora que dá aula, né? Mas uma professora que transforma a vida. Isso é fantástico. Isso assim, não tem nem palavras para colocar. Eu escrevi essa tua frase, viu? Não é dador de aula, é transformador de vida. Você É e isso. esse potencial que é dentro de você, isso é o mais bonito de toda a história, né? É impressionante, assim. É, E aí, o que precisa, às vezes, é só a pessoa descobrir isso, entende? Que ela tem esse potencial de transformar a vida de outras pessoas, gente. É fantástico, é fantástico. Dá É, uma olha, alegria que não tem tamanho. a Delma falou, ó, Claudete, quanto mais você fala, mais você me anima. Tenho 51 anos e estava meio perdida realmente. Gratidão. Ai, então. 51 anos tá novinha ainda, viu? Tá novinha ainda. Eu já tinha 10 a mais quando eu descobri tudo isso. Então, tá. É o que eu disse, é cada coisa no seu tempo. É, é, E a e gente não pode deixar de acreditar. jamais, Claudete, não tem região, não tem idade, nada importa. Quando a gente se dá conta disso,
e eu vejo muito esse despertar de vocês ao longo do curso, né? E é a mais linda de ver. Quando a gente se dá conta disso e desperta e desabrocha, as coisas acontecem com uma fluidez que muitas vezes eu sei que vocês passam a ficar incrédulas com o que está acontecendo com a própria vida, né? E é coisa... E é verdade. É verdade. É verdade mesmo, porque às vezes também assim acontecem coisas que são inesperadas, né? Que nem em dezembro, por exemplo, eu não imaginava que fosse aparecer aluno, porque você pensa, bom, eu já estou com esses alunos, esses aí são os meus mesmo e pronto, acabou. Mas de repente, no mês de dezembro, quando a gente está pensando em dar uma paradinha, dar uma descansada, aí alguém indica e fala, não, olha, vai lá, leva, porque as mães elas ficam desesperadas. Com a situação das crianças no final do ano, no final de semestre, geralmente. E no final do ano apareceu um aluno. Eu tive dias de eu trabalhar até 8 horas da noite, porque a mãe está tão desesperada que ela não sabe o que ela faz. Eu falo, mas o meu horário não dá. O meu horário não dá. Ai, mas você não sabe assim, de dar aula a partir das 6 da tarde, porque a criança vai fazer prova, tá de recuperação, vai fazer prova e precisa tirar nota, e aí a mãe vai e leva, e aí não tem como a gente falar, olha, não quero, sabe, a mãe ama cada um dos seus problemas. A gente acaba abraçando, né? E aí a alegria é tremenda quando depois porque elas dão um feedback, gente, é bacana isso. Ela manda lá, olha, tirou 7, passou! E a gente fala, que coisa boa, né? E uma coisa interessante, eles são alunos que eles vêm assim, eles não conhecem a gente, né? E por conta dessa conexão que a gente faz, mesmo quando eu cheguei a dar aula, 4 horas de aula só para um aluno, sabe? E ele ir embora, olhar para ele e falar assim, puxa, mas que pena que você mora longe de mim. Entende? Assim, que pena. Por que você mora assim tão longe? Porque ele veio do outro lado da cidade. Então, eu falei, pois é aqui que eu tô. Então, assim, são 4 horas de aula e a criança se afina com a gente. Que daí ela pensa, puxa, né? Durou tão pouco, né? Mais ou menos isso que eles querem dizer. E isso a gente sabe que a gente aprendeu e é uma forma da gente, o que a gente está aplicando da questão da conexão, né? Da questão da conexão com a criança. Porque eles se apaixonam, eles gostam, né? Eles gostam de ver os jogos, eles gostam de explorar, eles gostam de escolher. Pode ser esse hoje? Pode ser esse hoje? Ai, faz tempo que a gente não faz aquele. Então, assim, eles têm uma liberdade, eles têm uma confiança que faz com que eles queiram voltar e que a mãe também queira que eles voltem, porque eles estão felizes. Se eles estão felizes, a mãe está feliz, né? Com certeza, sim, Claudete. Não, e a gente imaginar, né? Se a gente ainda enxerga com a cabeça da dor de aula, agora nunca mais vou me esquecer que você falou disso, é impensável imaginar que uma criança, no fim do ano, possivelmente pendurada em nota, em prova de recuperação, que essa criança, depois de passar só 4 horas com você, essa criança sinta falta, sinta saudades e peça muitas vezes para a mãe para continuar e para voltar com você. Tanto é fato que você começa o ano já aí com 5, né? Puxa, é muito além de ensinar. Sim. Realmente. Volta uns 4 e chega mais uma, que chega por indicação. Parabéns, Claudete, parabéns. Olha, maravilhoso ouvir você falar. Muitíssimo obrigada. Explodiu o coraçãozinho aqui. E parabéns, Claudete. Profissional maravilhosa, uma pessoa sensacional e é real mesmo, exatamente isso. Para quem perguntou, que eu acho que eu vi passar alguma coisa, ainda dá tempo de se inscrever no curso Mari. Eu não sei realmente até quando as vagas ficam disponíveis, porque eu sempre cuido, apesar do nosso curso ser online, eu limito o número de vagas, justamente por esse acompanhamento que eu faço, né, com vocês. A gente está sempre junto em mentoria, na comunidade do Facebook. Então, ainda há vagas. Hoje, terça-feira, dia 31 de janeiro, quando a gente está fazendo a live, ainda dá tempo. É só clicar em www.muitoalemdeensinar.com.br ou, acabando a live, clicar no link da minha bio, tá? A partir de amanhã, eu realmente já não sei.
Olha que legal. A Lu, a Luciana Carneiro, profissional Mari também, querida. Boa noite, Amanda Elvira Claudete. Me identifico muito na fala dela. Olha a Delma, Claudete. Delma é nova aluna, me capacitando para viver isso. Parabéns, Claudete. Eu vi a Elaine, nova aluna, comentou ali que ela se inspirou em um depoimento teu que apareceu na terceira aula da semana Professora Particular que Ganha Bem e fez o resumo todo e se inspirou em uma fala tua, lá de um depoimento Ai, teu. que beleza. Fico feliz. Ah, coraçãozinho. Viu? Inspira. Que bom. Ah, eu fico muito feliz com isso, de verdade, viu? Porque tomara todas possam, né, descobrir esse potencial que a gente tem, tomara todas possam se encher de esperança e acreditar que é possível, que é possível. É como você diz, né? Passinho, né? Como é que é? De passo em passinho, a gente chega lá, né? A gente chega lá. Então, eu é que fico muito grata mesmo, né? Pelo carinho de todas vocês. Ai. Fico muito grata a você também, viu? Por ter dado essa oportunidade, pela consideração que tem, pela maneira amável que sempre atende, sempre corresponde àquilo que a gente está na expectativa, não deixa uma questão da gente sem resposta. Isso é fantástico também, sabe? Porque eu já fiz outros cursos online e eu sei como é difícil quando a gente tem uma questão, uma dificuldade, e aí a gente precisa de uma resposta, porque fica angustiada, e aí essa resposta não vem, né? E aí a gente sabe que não, a gente entra lá na comunidade, a gente coloca lá no grupo, as pessoas ajudam, mas você tá ali também pontual para falar, né? E assim, o que é mais importante, não deixa a peteca da gente cair, né? Não deixa a peteca da gente cair. Eu acho que isso é fundamental. É como se fosse uma mãe mesmo, que segura na mão e leva. Eu acho isso muito especial em você, né? E isso é um dom, né? Isso é dom. Não é para qualquer pessoa, né? Isso é um dom. E eu fico muito feliz e grata também a Deus por ter te dado esse dom de cuidar de nós. Claudete, amém. Vocês despertam isso em mim, viu? Muito, muito obrigada. Grata demais a Deus todos os dias também pela tua vida, por todos os profissionais MAG que depositam a confiança e que eu sei que ao longo da caminhada aí nas aulas e mentorias MAG é que vão ter a real certeza de que é verdade tudo isso que a gente está falando aqui, né? Não é só... Com certeza. Mesmo, viu? Eu que agradeço, viu? Não senti, passou quase uma hora, uma delícia conversar com você. Parabéns pela tua primeira live, primeira de muitas, Claudete. Você vai primeira tomar de... em breve eu estarei fazendo algumas também lá no meu perfil, lá vai aparecer alguma. Eu estou me preparando, estou aprendendo, estou vendo como é que isso funciona, né? Vendo algumas pessoas para conversar. Em breve eu também vou estar lá colocando algumas coisas de interesse de todo mundo, que pode ajudar todo mundo também. E é isso aí. Bola para frente. Eu disse mais uma vez a você e a todas que nos acompanharam. Elaine, verdade, e Andréia, para a gente encerrar. Olha a Claudete falando com a Marcela, coisas que ela também transmite para nós, viu? Só a Claudete, é verdade. Duas abençoadas. Viu? Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Obrigada a vocês todas, viu? Beijo.